Graça e paz, povo de Deus. O Bispo Alex, mais uma transmissão ao vivo aqui. Nessa manhã de quarta-feira, eu, como sempre, acordo, faço meu devocional, estou orando. E sempre quando eu estou nesse devocional e Deus me dá alguma coisa assim especial, eu quero compartilhar com vocês, né? Compartilhar com os meus irmãos, com os meus amigos. E eu queria compartilhar um texto que Deus me deu agora pela manhã, lá no livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo 1. É um texto muito conhecido, eu gosto de explorar textos conhecidos, porque muitas vezes é nesses textos que nós conhecemos ou já sabemos, né, que temos esse vasto conhecimento de algumas pregações, que a gente talvez releva ou deixa para lá, né, abandona de entender o que a Bíblia quer dizer e acaba perdendo, né, momentos importantes com Deus, né? Eu acredito que a palavra de Deus, como um rio, né, como um rio de águas vivas, ela se renova cada vez que você lê, cada vez que você medita em um texto. Aquele texto salta palavras novas, salta um entendimento novo, porque o Espírito Santo ele não deixa a palavra de Deus ficar uma coisa estática, parada, sabe, que fique lá numa situação que, como é que eu posso dizer, estática, que não se transforma, que não muda, que não há alteração, que é uma coisa rotineira, naquela mesma consistência. Não, o Espírito Santo ele sempre traz algo novo, sempre tem uma revelação nova. E esse texto aqui de Romanos 8:1 diz assim: agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, é comum na hora que vamos orar, já aconteceu comigo algumas vezes, que quando a gente vai orar vem aquela acusação do diabo, né? Muitas vezes até usando a boca de alguém, talvez até usando aqueles pensamentos maus, que estamos sofrendo, que estamos passando por algumas situações por causa do pecado, né? Claro, a gente sabe o efeito do pecado, que é algo terrível, mas o diabo ele quer inculcar na tua mente, muitas vezes, o fato de você não ser filho de Deus, o fato que Deus não te ama, o fato que Deus te abandonou. Quando a gente acredita que pela palavra de Deus, aqueles que estão vivendo a experiência do novo nascimento com Cristo, vivendo uma aliança com Cristo, de forma nenhuma deve pensar em condenação, porque a palavra de Deus te revela que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é andar pela palavra, porque Jesus é a palavra. Lá em João 1:1 diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Todo cristão que anda vivendo, o próprio Paulo aqui, a carta de Romanos, ele começa a dizer, né, olha, aquele que não vive se inclinando para as coisas da carne, aquele que não vive dando lugar à carne, aquele que não vive sendo dominado pelos desejos da carne, esses sim estão vivendo, né, em Cristo. E por estar vivendo em Cristo, não perde tempo com as coisas deste mundo. Nossa, a gente fica vendo o Facebook dos irmãos aí e a gente percebe a quantidade de cristãos que perdem tempo com as coisas da carne, né? Com as coisas que agradam a carne. E a gente sabe que esse tipo de entendimento ele, acaba distanciando você das coisas de Deus. Eu podia acordar logo pela manhã cedo, correr atrás dos meus negócios, do meu trabalho, mas, no entanto, eu vi aqui na palavra de Deus que a minha inclinação é para as coisas espirituais. Então, busque viver o Espírito de Deus para que o diabo não venha escravizar você de novo, né? Tem gente que não vive, sabe, naquilo que Deus quer, dominado pelo Espírito de Deus, e aí vive nos debates da vida, vive aí imprensado no pecado, né? E quando a Bíblia diz que nós não podemos ser devedores de ninguém, nem constranger ninguém, viver uma vida santa, sabendo que Deus vai nos honrar, sabendo que Deus vai nos honrar onde quer que nós estejamos, né? Independente do sofrimento, como a Bíblia diz, o Senhor está contigo, o Senhor vai te fortalecer na palavra, mas não aceite que o diabo venha colocar na tua mente condenação, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo não há condenação, não é? Ah, pastor, mas eu fiz isso errado no passado, eu fiz uma situação errada no passado. Por exemplo, uma mulher que fez um aborto, por exemplo, né? Que quando não tinha conhecimento da palavra de Deus, e aí experimenta um novo nascimento e depois fica carregando essa culpa, né? Só que a Bíblia diz que nós
que estamos em Cristo, a Bíblia diz que nova criatura nós somos. A Bíblia diz também, queridos, que aqui no versículo 36, que o próprio Espírito, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém ou não? Então, não deixa aí que o diabo venha persuadir a tua mente, sabe, dizendo para você que você está condenado, que você não tem o Espírito de Deus, que você não tem a presença de Deus na tua vida, porque tenha certeza absoluta que o Deus que nós servimos é um Deus que está no controle da tua vida. Olhe para o alvo, a Bíblia diz, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Sim, é verdade. Nós temos uma vida pregressa, muitos aqui têm pecados ocultos que precisam ser confessados, né, que podem estar sendo empecilho para a tua bênção, mas de forma nenhuma, meu irmão, desde que o diabo venha te condenar, venha dizer que você não pode, que você não vai, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu sei que tem muito cristão, sabe, que fica na internet, fica postando coisa, fica só procurando motivo para condenar os outros, né? Condena pastor, condena